1558 a 1603, na viradinha do século XVI para o XVII. Essas datas todas que eu estou te passando, tá lá no data show que eu mandei para você, tá bom? A Rainha Elizabeth I, ela vai promover o momento de ápice do absolutismo inglês. Durante o governo dela, o absolutismo ele foi algo inquestionável dentro da Inglaterra. É o momento áureo, o momento de auge desse absolutismo. Por que isso veio a acontecer? Porque a Elizabeth, apesar de ser talvez a grande figura do absolutismo inglês, ela vai se apoiar ainda mais no parlamento. Então ela tem o apoio do parlamento para ser absolutista. E aí você está se perguntando o que a Elizabeth I ela fez tanto para ter esse apoio parlamentar? Primeiro, a Elizabeth I, durante o governo dela, e só para a gente saber, tá? A título de curiosidade, essa Elizabeth I ela não tem nada a ver com a Elizabeth II que governa a Inglaterra hoje. A Elizabeth II hoje é a Elizabeth II da dinastia dos Windsor. Essa Elizabeth é a Elizabeth I da dinastia dos Tudor. São famílias diferentes, tá? Mas a Elizabeth I ficaria conhecida como a Rainha Virgem. Dizem que ela era muito bonita e ela acabava se utilizando um pouco da sua beleza para obter apoios políticos, para obter apoios administrativos. Ela nunca acabou casando aí. Isso vai gerar um problemão daqui a pouco porque ela não vai deixar uma descendência para o trono inglês. Mas depois a gente volta nesse assunto. Vamos conversar sobre o que a Elizabeth I ela está fazendo durante o reinado dela. Primeiro, a Elizabeth I ela vai promover uma série de avanços na frota naval inglesa. A Inglaterra, como uma potência marítima, está nascendo pelas mãos dessa Elizabeth I. Além disso, a Elizabeth I ela vai promover também a obtenção de colônias americanas. É durante o governo dela que os primeiros ingleses começam a aportar na América do Norte, que mais à frente vão ser as chamadas 13 colônias inglesas da América do Norte, e que muito mais à frente depois seriam os atuais Estados Unidos da América. Outra coisa, aí é uma questão mais complicada, a gente pode conversar isso no nosso encontro do Hangout, lá no Sistema Plural, tá? Mas a Elizabeth I, ela vai promover uma certa aproximação, ela vai promover uma certa possibilidade do anglicanismo começar a ter alguns teores do calvinismo. Lembra que o calvinismo era uma religião que valorizava o trabalho, valorizava o lucro e que durante a reforma religiosa acabou sendo considerada a religião da burguesia. Então, a partir dessa aproximação entre anglicanismo e calvinismo, nasce uma terceira religião, que é o puritanismo. Então, a gente vai ter uma Inglaterra puritana, uma Inglaterra onde toda uma população começa a valorizar o lucro, começa a valorizar o trabalho, começa a valorizar o acúmulo de riqueza como um sinal divino de salvação. Então isso daí vai criando todo um panorama burguês, isso tudo vai criando um aspecto burguês dentro da Inglaterra. E além disso, talvez um dos grandes pontos da Elizabeth I foi a ampliação na participação parlamentar dentro da Inglaterra. Até a Elizabeth I, você tinha a chamada Câmara dos Lords, que eram os nobres e essa alta burguesia que lá atrás tinha apoiado o Henrique VIII. A Elizabeth I ela vai abrir uma segunda Câmara dentro do parlamento, que é a chamada Câmara dos Comuns. Burgueses que não eram tão enriquecidos assim, comerciantes, pequenos e médios proprietários de terra, pessoas que tinham ali uma vida comercial, uma vida econômica bastante ativa dentro da Inglaterra, mas não tinha voz ativa na política inglesa. Então a Elizabeth I ela acaba trazendo para esse cenário político novos personagens sociais que começariam a compor o chamado parlamento. Por isso que a Elizabeth ela é tão venerada, a Elizabeth I ela é tão venerada na história inglesa. Tanto que o hino God Save the Queen, Deus salve a rainha, foi feito inicialmente para essa Elizabeth. E aí você está se perguntando, bom, o Henrique VIII tem o apoio do parlamento. A Elizabeth I tem esse apoio do parlamento. Aonde veio o problema? O problema veio justamente após a Elizabeth I. Como eu falei para você, Elizabeth I ficou conhecida como a Rainha Virgem. Ela nunca se casou, então ela não deixou uma descendência Tudor. Com o seu falecimento, quem assume vai ser um primo dela, de uma outra família nobre, a chamada família dos Stuarts, que vai ser Jaime I.
E a partir daí começa um verdadeiro desastre governamental. A gente vai ter um rompimento total entre a figura do rei e o parlamento britânico. Você vai ver no seu data show que eu coloquei o nome de todos os reis Stuarts. Jaime I, Carlos I, Carlos II e Jaime II. Eles vão governar entre 1603 a 1688. E a grande característica deles foi um total distanciamento perante o parlamento. O parlamento, que teve uma voz tão ativa durante o governo de Henrique VIII e durante o governo de Elizabeth I, esse parlamento ele vai ficando cada vez mais marginalizado. Além disso, os Stuarts, eles tentam, em alguns momentos, a vida religiosa da Inglaterra é muito complicada, tá? Mas esses Stuarts, eles tentam em alguns momentos ou recuperar o anglicanismo no seu modelo original, sem o calvinismo, como a Elizabeth I fez, ou se não, até mesmo alguns tentaram reinstituir o catolicismo dentro da Inglaterra, o que promoveu então uma série de perseguições políticas aos puritanos. E por fim, só para a gente ficar entre as mais importantes, esses absolutistas Stuarts, eles acabaram sendo uma versão de Luís XIV dentro do território inglês. Eles acabaram sendo uma versão dos Bourbons. Aqueles absolutismos totais, aquelas ideias clássicas, aqueles reis que promoviam atitudes sem pedir muito conselho da população. E entre as várias atitudes, você tem um aumento abusivo de impostos, de tributos, ao longo aí dos mais de 80 anos que eles governaram. É uma tragédia, é uma tragédia. Se a gente pega o governo dos Stuarts, ele vai ser um governo onde a gente vai ter uma total instabilidade política, uma total tensão social entre parlamento, entre rei, entre uma população perseguida em termos religiosos, entre uma população que vai ser duramente submetida a pesados impostos. A gente vai ter revoltas generalizadas. Para você ter uma ideia desse período de instabilidade, para você ter uma ideia desse período complicado da história inglesa, eu vou te citar só um dado. Em 1640, o parlamento ele se rebela contra o então rei Stuart, que é Carlos I. Essa revolução vai ficar conhecida como a Revolução Puritana, ou a Revolução Inglesa. Em 1640, esse rei ele é retirado. Quem assume é um líder puritano da Inglaterra, chamado Oliver Cromwell. E esse Oliver Cromwell ele vai promover uma república inglesa. Opa, quase que saiu uma coisa errada aqui. Uma república inglesa. Essa república inglesa ela vai existir a partir de 1648. Olha só para você ver que cenário complicado. Você consegue imaginar a Inglaterra uma república? Se você for hoje na Inglaterra, eu acho que 10% da população inglesa hoje é a favor de uma república. A monarquia mais tradicional do mundo é a monarquia inglesa. Só que nesse momento a instabilidade era tão grande que se pensou até mesmo num momento republicano dentro do cenário inglês. Você vai ver, isso aí é uma instabilidade total. Tanto que todos esses problemas entre parlamento e figuras reais só seria resolvido, todos esses problemas só seriam resolvidos em 1688-89 com a chamada Revolução Gloriosa. Por que esse nome? A Revolução Puritana, a de 1640, a primeira, ela foi uma revolução extremamente violenta, extremamente sanguinária, levou até mesmo a decapitação do Carlos I de Stuart. A Revolução Gloriosa ela vai ser uma revolução sem derramamento de sangue. Ela foi muito mais um golpe de Estado do parlamento perante a figura dos reis Stuarts. Então, em 1688-89, o parlamento, conduzido por uma burguesia comercial, uma burguesia marítima, que já estava se fortalecendo desde a época da Elizabeth I, essa burguesia ela vai ter a força necessária para tirar os reis Stuarts. A partir daí, de 1688, esse parlamento britânico ele até mesmo vai redigir ali um documento que vai ficar conhecido na história como a Declaração dos Direitos, a Bill of Rights. A Declaração dos Direitos, ela foi ali uma ação, ela vai ser um documento onde a partir de então o parlamento ele vai ter uma ampliação total dos seus poderes. Além disso, você começa a ter uma limitação do poder real. Esse cenário que a gente hoje tem da Inglaterra,
do primeiro-ministro, do parlamento, eles terem um poder de decisão um pouco maior do que a figura da rainha, isso vem graças à Bill of Rights. Todos os reis que assumiram depois de 1688, 89, todos eles tinham que assinar, e até hoje têm que assinar, a Bill of Rights para serem considerados reis dentro da Inglaterra. Além disso, a Bill of Rights, a Declaração dos Direitos, ela vai garantir liberdades à população, liberdades individuais, traz uma outra dinastia, a dinastia de Guilherme de Orange, que vai, a partir de então, ser o rei, ser a dinastia real da Inglaterra durante um bom tempo. E essa Revolução Gloriosa, ela também vai trazer mais uma novidade, que foi a base ideológica dela, de um burguês inglês chamado John Locke, que vai falar o seguinte: tributação apenas com representação. Pausa. Pausou? Você deve ter escrito essa frase, tributação com representação. Pega essa frase que você escreveu e grifa, porque a partir de agora, várias revoluções, não só na Europa, mas na América, elas vão tomar como base essa ideia do John Locke, da tributação com representação. Se você paga imposto para algum país, você tem direito à representação política dentro dele. Tá? Isso é uma coisa que a partir de então vai se transformar num direito inalienável, um direito que toda nação tem. E a partir daí, então, o parlamento ele começa a ter mais força, a burguesia ela começa a ter um poder maior do que o poder dos reis, e a gente então fala o seguinte: em 1689 nasce o primeiro grande estado liberal da Europa, que é o Estado inglês. Um Estado liberal, ele não é só um Estado que é livre do absolutismo, mas um Estado liberal é um Estado também onde a burguesia ela tem um protagonismo na administração, ela tem uma voz ativa, forte na política do seu país. Então, a partir de 1689, a burguesia inglesa ela começa a construir todos os caminhos administrativos, ela vai começar a construir todos os caminhos políticos do território inglês. Eu acho que você já sabe aonde eu quero chegar com essa história. Mais à frente a gente vai falar sobre a Revolução Industrial. E a gente vai falar que a primeira Revolução Industrial ela veio acontecer única e exclusivamente na Inglaterra. Por quê? Por causa dessa Revolução Gloriosa, por causa da burguesia inglesa ser a primeira a de fato chegar ao poder. Gente, esse vídeo está acabando. Faça a sua tarefa mínima, a sua tarefa complementar. Faça o exercício que está proposto na aula. E aí, nos nossos encontros no Sistema Plural, a gente volta a conversar. Eu sei que é uma fase complicada. E aquilo que eu falei para você. Se a fase é ruim, e ela tá meio estranha mesmo, não se esqueça que ouviu de mim, amigo, estou aqui. Certo, Uji? Certo. Então dá tchau para todo mundo. Tchau, gente. Bons estudos e até a próxima aula.